Fala galera, Resenha Jovem no ar. Vocês estão me vendo aqui pela primeira vez, né? Vocês já conhecem que eu estou nos bastidores, mas hoje eu estou aqui apresentando com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Junqueira, sou coordenador de jovens aqui na Paulista Sul. Trabalho com a parte de mídias sociais, a parte aqui que organiza o que tá rolando, o que vocês estão vendo aí, tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente tá aqui hoje com um tema muito bacana, com convidados excelentes. Não podia deixar de explicar sobre o local que a gente faz esse podcast. A gente está aqui na Escola do Pensar, uma escola fantástica que tem muitos equipamentos, tem muitas coisas bacanas. Se você não conhece ainda, é um ambiente fantástico para ter gravação, para gravação de coisas para a igreja, coisas para a escola, até projetos pessoais, caso você tenha. Você pode vir aqui conversar com o professor Gui. É um ambiente muito bacana e aqui pra gente faz todo sentido fazer o nosso podcast aqui nesse lugar incrível. E eu tô aqui com a minha amiga que vai me ajudar a apresentar aqui os próximos episódios, a Mel. Fala aí com a galera, Mel. Ajudar atrapalhar, né? Nada, que isso, vai complementar muito aqui os nossos estudos. Amém, que assim seja. Oi, gente, tudo bem? Pra você que não me conhece, eu sou a Mel, sou lá da igreja do UNASP. E lá eu sou vice-diretora jovem, tô desde dezembro do ano passado ajudando a galera e tem sido muito legal, muito cansativo também e, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Que bacana, é lá da Como Sou, né? É Como Sou, eu não posso fazer propaganda ainda. Pode fazer, a gente permite. Aproveitando já que a gente tá falando sobre propaganda, né, e eu tô falando aqui da minha igreja, lá da comunidade jovem A Como Sou, eu já vou aproveitar e fazer o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, é Comunidade Jovem APS, Perfeito. Então é só procurar lá o nosso @ e seguir a gente nas nossas redes sociais, tem muita coisa boa para você também acompanhar as nossas programações. Perfeito. E olha só, a gente tá aqui com mais gente, né? Sim. A gente tá aqui com um pastor convidado, estamos aqui com um jovem também convidado. Eu queria que ele se apresentasse. Pode começar por você, Juninho, por favor? Pode, vamos lá. Eu sou o Juninho, ou Júnior, também conhecido como irmão do Vavá. Irmão do Vavá. Que decide. Eu vi que tinha uma mera semelhança, assim, mas bom saber. Muito bom estar aqui com vocês. Adorei o tema dessa semana. Tenho certeza que vai ser um debate muito gostoso. Boa. E Juninho, fala pra mim, você é de qual igreja? Você é lá do Figueira? Sou lá do Figueira Grande, ali na região do Guarapiranga. Quarta região, Quarta né? região da PS aí. Boa. Legal. Beleza. E temos um pastor aqui com a gente também. Se apresenta pra gente aí, pastor, pra quem não te conhece ainda. Valeu, Diego, obrigado. Prazer, meu nome é Giovanni, eu sou pastor do Colégio Adventista de Embu das Artes, já estou há 3 anos lá. E é uma alegria poder estar aqui com vocês, para a gente poder discutir um pouquinho e conversar sobre o tema da lição dessa semana. Que Perfeito, bacana. perfeito. Embu das Artes. Pastor, quantos alunos você tem ali? Quantas pessoas você cuida ali? Como que é o seu pastoreio ali com essa galera? Bom, é bem diferente do que uma igreja, né? Porque ali na escola você tem os funcionários que tem também já os seus pastores da igreja e tudo mais. Mas os alunos, né, Diego, a gente estava conversando até antes, a maioria não são adventistas, né? Então é muito diferente você estar trabalhando ali com pessoas que talvez não conhecem, não tenham o mesmo pensamento que você. Então hoje nós temos 750 alunos e desses cerca de 10% só que são adventistas. Nossa, então é um trabalho evangelístico muito grande ali na escola em si, né? Com certeza, com certeza. Que bacana, que Bom, legal. Vamos aproveitar já que o pastor tá com a palavra e vamos começar? Bora. Pastor, bora. você faz oração pra gente, por favor? Vamos lá, vamos orar. Querido bom Pai que estás no céu, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando. Agradecemos pelas oportunidades que o Senhor nos dá e agradecemos que temos a chance agora de abrir a Tua Palavra e aprender sobre ela. Que o Teu Santo Espírito possa nos inspirar, nos iluminar, para que possamos ter o entendimento necessário. E ao sairmos daqui, Pai, possamos sair transformados. E aqueles que estão ouvindo em casa possam também tomar as decisões de fazer algo diferente. E que o sábado possa ser um dia especial, a cada dia mais, para cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos. Em Teu nome, Jesus. Amém. 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 Então vamos lá. A gente está aqui na lição 9. Deixa eu até abrir aqui, eu estava mexendo em outros dias. Justiça sabática. A lição do trimestre como um todo vem falando sobre o sábado, né? Então a gente tem visto vários temas. Alguns temas parece que se repetem. A gente estava até comentando aqui um pouco antes, né? Então tem coisa que parece que é igual, mas sempre com uma ênfase um pouco diferente, né? A gente está falando nessa semana aqui sobre justiça sabática. Mexe muito com a parte social um pouco, né? Tipo, como a gente agir. E eu achei muito bacana a tirinha. Eu queria que vocês comentassem o que vocês
acharam dessa tirinha? O que vocês entenderam dela? Que insight que saiu assim pra vocês olhando essa tirinha aí? Como é que é pra vocês? Fala aí pra gente. Bom, eu achei assim muito interessante porque a gente está vivendo num dias aqui que é muito comum protestos, passeatas. E no primeiro quadrinho a gente vê um rapaz segurando um cartaz, né? Vamos salvar a Terra. Mas já logo no segundo, a gente tem uma mensagem que vem de Deus falando: além de salvar a Terra, de proteger o planeta, é importante vocês cuidarem das pessoas, salvar as pessoas. Boa. E a gente percebe que no primeiro quadrinho, o cara só está segurando a placa. No segundo, não. As meninas estão plantando mesmo uma árvore, fazendo ali na prática, né? Não só na teoria, só no falar, mas também fazendo. Eu achei muito legal isso aí. Bacana. E isso vai muito... Tipo, até hoje de rede social, né? Tipo, a galera gosta muito de reclamar, né? Ah, gosta de ver alguma coisa, não, eu vou comentar, vou entrar na discussão ali pra bagunçar. E tem muitos que falam e poucos que fazem, né? E é o que você comentou. A gente vê o segundo quadrinho, a pessoa, em vez de falar, tá na ação, tá fazendo acontecer, né? Boa. E acho que pensando nisso também, né, Diego? Isso que o Juninho falou. A gente muitas vezes tem uma ideia de que as pessoas ganharam nas redes sociais uma possibilidade muito grande de falar, de expressar as opiniões, porque você não tem que enfrentar, você não tem que se dispor ali com a pessoa pessoalmente, né? É muito mais fácil você digitar ali e apenas colocar suas ideias, todo mundo acha que você está fazendo um grande trabalho. Mas colocar a mão na massa de fato, né? Sentir a dor do outro, a necessidade do outro, é bem diferente. Sim. Boa. E ainda mais com essa questão da internet, a gente pode falar e ter a oportunidade de bloquear a pessoa. Acabou. Então, ela não concorda comigo, tudo bem, ela não precisa concordar, mas o que importa é que eu falei o que eu penso. Mas, realmente, é muito difícil fazer. Muito difícil, porque é muito bonito falar. Sim, e a gente vê que isso é muito comum hoje em dia, né? A gente tem visto várias discussões, até no meio religioso mesmo, e tem muita gente que gosta de discutir, gosta de colocar lá, e alguns até criam perfis fakes, e aí vão lá, fazem comentários abusivos, fazem comentários ofensivos, e isso parece que é uma terra sem lei, que na verdade não é, né? Já existem vários casos de pessoas que são processadas, pessoas que podem até ser presas por isso, e a gente vê que, ao invés de falar, vamos fazer mais, né? Vamos agir realmente, e é o que tá mostrando aqui esse quadrinho, né? Vamos plantar, vamos fazer alguma coisa pelo bem da terra, pelo bem de tudo, né? Já na lição de domingo, detalhou bastante essa parte que a gente está comentando aqui, sobre fazer, sobre as nossas ações, como elas são mais importantes. E aí teve uma parte aqui da lição que me chamou muita atenção, que disse assim: o cristão deve praticar a justiça e a misericórdia em todas as ações. Então, não é só quando me convém, ou quando eu posso twittar, ou postar uma foto bonita no meu stories, é quando ninguém tá vendo e eu tô fazendo aquilo que é correto. E aí, eu lembrei de uma situação dentro da Missão Caleb, que eu estava voltando da missão, na semana de oração, estava muito tarde, já era 10 e pouco da noite. E aí, eu passei de carro com a minha mãe e tinha um morador de rua caído no chão. E aí, naquele mesmo dia, a meditação falou sobre isso. Sobre muitas vezes a gente passar perto das pessoas e não fazer nada. Mas o outro vai passar, depois de mim, ele pode fazer. E aí, eu falei pra minha mãe, a gente tem que fazer algo hoje. E aí, a gente foi em casa, pegou a coberta, pegou as coisas e fomos lá cuidar dele. Alguma vez você já passou, Gui e Juninho, sobre uma situação muito parecida com essa minha e você não fez nada? E aí, depois você ficou, putz, droga, eu deveria ter feito alguma coisa, porque agora eu tô com remorso. Agora, eu já sei o que é correto, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu não fiz nada. O que fazer com esse sentimento? O que a gente poderia mudar para ser diferente, tanto para nós mesmos quanto para as outras pessoas? A gente criou meio que uma ideia, né, de nós sermos legisladores, ou seja, a gente julga quem merece a nossa ajuda ou não. Sim. Né, meu? Então, a gente olha para essas pessoas que estão nessa situação e a gente julga muitas vezes, acho que esse daí eu posso ajudar. Não, esse acho que vai comprar droga, sei lá, esse eu não vou ajudar. Então, a gente se coloca num papel de julgadores, de legislador, e a gente julga quem merece a nossa ajuda ou não. Quando, na verdade, a gente olha para o Evangelho, Jesus ajudava a todos, né? A todos que precisavam, a todos que necessitavam. Jesus apresentava para eles, óbvio, uma intencionalidade. Jesus buscava algo mais, né? Trazia a salvação, a revelação. Mas Jesus ajudava as pessoas. E Jesus não fazia essa legislação, sendo que ele podia fazer isso, e ele não fazia. Ele tinha capacidade para fazer isso. Ele tinha, né? Exatamente. Coisa que a gente não tem hoje, a gente acaba... E a gente se coloca nessa posição. E a nessa gente faz posição. bastante, na verdade. Muito. A gente se coloca nessa posição de legislar sobre as pessoas. Então, acho que mais do que pensar no que vamos fazer,
é olhar a situação das pessoas que necessitam e ajudar, sem imaginar o que vai acontecer, o que ela vai fazer com aquilo, mas é óbvio, eu já vivi essa experiência também de passar por isso e de depois me arrepender, e constantemente acho que a gente vive esse momento, né, de olhar para aquela situação, legislar e falar, outra pessoa vai fazer, ou eu não quero ser aquele que vai fazer isso e ela vai fazer algo ruim com o que eu vou ajudar ou com o que vai acontecer. A nossa parte acho que é ajudar, é fazer o bem ao próximo, e aí o que ela vai fazer com isso, aí é entre ela e Deus também, né? Eu também já passei por essa situação de passar por alguém e aí não ajudar, depois vinha aquele remorso. Mas acho que pior, não pior, mas igualmente ruim é quando você ajuda, mas com um objetivo diferente, o objetivo de se promover ou de se orgulhar. E o que me chamou a atenção foi um verso que a lição trouxe em Miqueias 6:8, que diz que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente. Então, o final ele é bem claro, ande humildemente. Você vai praticar a justiça, a misericórdia, mas vai se manter humilde. Sim. Não é para você se orgulhar, se promover. É para a humildade continuar em você. Então, além de você fazer o benefício para o outro que precisa, você também vai fazer o benefício para você mesmo, né? Que é continuar na humildade de Jesus. E como é difícil a gente se manter humilde, né? Muito. Porque hoje é muito fácil eu pegar meu celular e tirar uma foto lá, ó, tô dando comida aqui pro mendigo, olha que legal, eu sou muito incrível. E é uma linha muito tênue que a gente fica, né? De eu ajudo ou eu vou me promover. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito. E a gente vê hoje muitos projetos, né, que envolvem isso, ajudando moradores de rua. A gente tem um aqui na Paulista Sul, que é a galera do TVR, né? A galera do TVR faz um projeto que eu acho muito bacana, porque é um projeto consistente, né? Muitas vezes tem uma igreja que fala assim, vou fazer um evento, sei lá, vai uma sexta-noite, um sábado-à-noite, faz ali alguma coisa, entrega alimentos para os moradores de rua, ajudam, mas acaba sendo muito pontual, né? Não tem uma continuidade. O TVR ele tem, e o que eu acho muito interessante é que eles fazem no local próximo daqui. Então eles não se preocupam, eu vou lá pra Praça da Sé pra fazer, eu vou lá pra não sei aonde. Não que não deva ir pra lá, também deve. Mas o ponto é, eu não posso só entregar um alimento. Eu tenho que ter um planejamento a mais. O TVR faz isso, né? Tipo, eles entregam alimento, eles dão uma assistência, eles dão um suporte, já tiraram moradores da rua, colocaram em reabilitação. Então tem todo um contexto a mais, né, do que simplesmente ir tirar uma foto. E postar na rede social, fiz isso aqui, foi bacana. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Em ter projetos contínuos. Eu gosto sempre de... sobrou um dinheirinho, sobrou, sei lá, moedas, notas quebradas, R$2, eu sempre deixo no carro. Porque se alguém vem me pedir no farol, eu penso assim, eu não tenho a capacidade de julgar, como a gente comentou. Então, pode ser que ele vá usar para drogas, pode ser que ele vá usar para comprar álcool, bebidas alcoólicas, tal, pode ser. Mas eu não tenho a capacidade de julgar. Então, eu vou fazer a minha parte. Eu vou ajudar. Eu lembro daquele verso que Jesus fala assim, se você ajudar ao meu próximo, se ajudar ali os meus filhos, você está me ajudando, né? Você está fazendo a minha parte, o que eu faria. Quando você comentou, né, que você eu passei e vou deixar pro próximo. Eu lembrei do bom samaritano. Então, todo mundo passou e deixou pro próximo. Verdade. Passou e deixou pro próximo. Alguém vai ajudar. Alguém vai ajudar. A gente vai passando a responsabilidade, né? E querendo ou não, quando a gente vive essa situação, a gente pode ajudar. Sim. É difícil, às vezes é complicado, às vezes vai demandar nosso tempo, você teve que ir na sua casa, voltar, talvez tinha um planejamento de fazer alguma coisa, teve que interromper, dormir, pode dormir mais tarde, mas querendo ou não, a gente tá aqui para ajudar as pessoas. Sim. Acho que o nosso maior intuito é realmente ajudar as pessoas, né? Vamos lá. Alguém vai falar alguma coisa? Eu só ia comentar, Diego, nisso que você disse, acho que o grande desafio nosso é a intencionalidade, né? Nós precisamos ser intencionais no que a gente faz. Não dá pra gente ter só um evento, um momento ali que a gente ajuda e faz alguma coisa, como você falou, posta, e depois não continua. A continuidade, a intencionalidade, a gente vê isso como Jesus fazia, né? Perfeito. Jesus era intencional na ajuda que ele tinha com as pessoas. Ele chegava para elas e apresentava uma vida melhor. E é isso que a gente precisa fazer. Nós temos essa vida melhor para apresentar às pessoas. E constante, né? Exato. E isso de intencionalidade, pastor, bem lembrado assim, isso é pra tudo, né? Exato. Porque tipo, a gente tá falando aqui, sei lá, de um projeto social que ajuda moradores de rua. Mas isso envolve também, por exemplo, a galera que gosta, tipo, vou visitar um asilo, vou visitar um orfanato. Pô, eu já participei de projeto de visitar orfanato. E, assim, dói demais, né? Você vê, e às vezes você vai ali, você passa um momento com a criança e tal, e aí você deixa. Tipo, fui uma vez ali, visitei, foi legal. Mas a criança, querendo ou não, criou um pouco de vínculo com você, né? Se você não tem uma intencionalidade, não tem uma continuação, você acaba até atrapalhando um pouco, né? Sim. Isso Acho que esse é um grande desafio para os projetos da nossa igreja também, né? A Missão Caleb é fantástica no que ela faz, mas acho que o grande desafio para nós, Calebs, depois da missão acabar ali em julho, é continuar.
né? E acho que esse é um recado para a galera de casa, você que é Caleb, precisa continuar. Os projetos, os estudos que você começou aí nessas férias, né? Nos 15 dias de julho, você precisa continuar. As pessoas precisam dessa continuação, né? E a gente precisa entender essa necessidade que nós temos hoje. Sim. Perfeito, perfeito. E assim, avançando aqui para a lição de segunda-feira, por exemplo, ela muda um pouco ali a ideia, né? A gente tá falando aqui de projeto social, de ajudar pessoas, e ela agora vem meio com uma parte de meio ambiente, né? Ela vem aqui, pô, vou ajudar a terra agora, vou ajudar aqui aonde a gente tá, né? E a gente pensou aqui numa pergunta muito bacana, ó. Como saber, de fato, qual que é o meu papel com a natureza e com o planeta vivo aqui e tem relação com a minha religião? Como que é o nosso papel aqui com a terra em si, com onde a gente vive, né? Olha, particularmente foi a lição que eu mais gostei. Ai. Por quê? Porque eu sou engenheiro ambiental. Ah, Então, legal. e aí... A gente é uma pessoa olha certa. só, coisa de Deus, né, A velho? lição de segunda foi a que eu mais gostei. Bom, o quarto mandamento, né, ele relembra, né, que Deus é o nosso Criador. E aí o texto da semana, Levítico 25, né, traz aí o mandamento de Deus pra gente manter aí... Pro povo israelita tinha que manter aquele ano sabático, né? Então, a terra também deveria descansar, né? Então, além do nosso descanso, né, semanal, Deus ele promoveu que a terra deveria ter o seu descanso, né? Então, ninguém poderia colher, plantar. E aí, o que a gente pode fazer também? Qual é o nosso papel? É muito difícil no nosso dia a dia a gente ter algum projeto ambiental, porque na cidade é difícil mesmo, né? A gente trabalha, correria, não tem tempo para nada. Então, lá em casa, o que eu desenvolvi? Pelo menos reciclagem. A gente vai separar aqui o lixo, porque essa ideia de jogar fora, ela não existe. Não tem, o planeta ele é um só, não vai para fora do planeta. Então, ou ele vai pro solo, para a água ou pro ar. Vai ficar no planeta. Então, o mínimo, lá em casa, a pessoa já sabe. Pelo menos a reciclagem, separar o lixo, a gente faz. E eu acho que a gente deve também ter essa percepção de que o planeta é uma bênção de Deus, a natureza é uma bênção de Deus. E nós, como cristãos, temos que ter esse cuidado com o planeta. É muito importante. A lição fala bastante que a natureza ela é como se fosse a essência de Deus, do que Deus é para nós. E aí até que na lição cita que toda a terra está cheia da glória de Deus. Então, quando eu preservo a natureza, quando eu cuido dela, eu estou preservando a glória de Deus, que está entre nós por meio da natureza. Deus não se revela pela natureza? Sim. Perfeito. Pois é, imagina Deus se revelar numa natureza poluída. Não é meio E impossível. essa não é a essência dele. Não é a essência dele. Sim. E acho que isso vem desde a criação, né? Quando a gente vê ali em Gênesis, Deus entregando o jardim do Éden para Adão e Eva, Deus coloca a eles a função que eles teriam ali no jardim, que era de cultivar e guardar, né? Eles teriam que trabalhar ali, né? O cultivo, trabalhar na terra e guardar, proteção da terra, proteção do meio ambiente, né? Sim. E a gente vê isso depois lá em Números, essa mesma ideia de cultivar e guardar, falando sobre o trabalho sacerdotal. Então, o trabalho do homem e da mulher ali no Jardim do Éden era como um trabalho de sacerdotes, de que vão cuidar da terra, vão cuidar daquilo que Deus deu para eles, vão cultivar aquilo que Deus estava colocando, oferecendo a eles. Então, esse é um trabalho muito importante para nós ainda hoje, né? Olharmos para a terra, para o meio ambiente, como sacerdotes, como mordomos, como cuidadores de Deus aqui nessa terra. Por mais que Deus vá renovar a terra, né? Desculpa, Mel, mas por mais que Deus vá renovar a terra em algum momento, hoje ainda faz parte da nossa vida, daquilo que Deus colocou como função para o ser humano, essa preservação. Tipo, não é porque que ele vai renovar que eu não vou cuidar, né? Sim. E nem que seja começar pelos detalhes. Foi um detalhe que você mudou ali na sua casa de agora separar e reciclar. Hoje, dentro da minha rotina, o que eu posso pensar para mudar, sabe, essa chavinha? E nem que seja por algo pequeno, mas ser pequeno e constante. E eu consegui manter isso. Bacana. Eu gostei da sua ideia, do que você fez lá. Tipo, eu moro num prédio, né? E lá tem, tipo, separado, né? Pra você colocar o lixo reciclável e o lixo normal. E eu acabo não separando. Na correria, a gente vai só jogando lixo, Mas, querendo ou não, é bacana fazer. E você, como é que você faz hoje? Você, tipo, limpa tudo antes, coloca tudo separadinho? Eu tento limpar. E aí, aqui na Prefeitura de São Paulo, a gente tem, pelo menos um dia na semana, passa o caminhão do lixo reciclável. Olha aí, então, naquele dia, eu coloco o lixo reciclável na rua e o pessoal da prefeitura leva. É uma questão de educação, uma questão de ir acostumando, né? E ser um bom hábito, né? Hábito, porque a gente perfeito, tem essa é a palavra. tantos hábitos ruins e aí agora se tornou um hábito. E não é comum a gente ver na nossa igreja falar sobre isso, né? Não é. E a lição, ela traz que um genuíno adventista do sétimo dia, ele é um ambientalista do mais alto nível. Sim. Olha aí. Ó. Então, isso aí é quase uma ordem pra gente se tornar amigo mesmo do meio ambiente. E pra proteger repensar, mesmo. né? Exatamente. Isso é verdade. Eu nunca vi assim, uma programação que falasse sobre isso.
Talvez nos Tá aí uma desbravadores a gente tenha alguma coisinha, coisinha. mas de fato não é tão comum. Sim. Perfeito. Isso aí. Bom, seguindo aqui na nossa lição de terça, o título ali é Redefinindo. E aí, ela traz ali, bem no finalzinho da lição, uma questão totalmente diferente sobre o ano do jubileu. E aí, a gente até então, pelo menos eu, o que é o ano do jubileu? Não faço ideia. Aí eu comecei a ler e falei assim, caraca, que legal. Não sabia que isso existia e tal, e era dentro da economia judaica. E aí eu queria pedir pro Gui explicar um pouquinho pra gente como que funciona esse ano do jubileu. Tá bom, vamos lá. Vamos pensar agora, então, como você falou, na ideia de onde o povo de Israel estava. Essas leis, e principalmente a lei do ano do jubileu, a lei do ano sabático, ela funcionava para o povo de Israel na Terra Prometida, certo? Então, é quando eles chegassem à Terra Prometida, porque no deserto seria impossível deles fazerem isso. Mas ao chegarem na Terra Prometida, ao se assentarem ali, ao conseguirem plantar, Deus coloca esse ano sabático a cada 7 anos. Então, a cada 7 anos, eles teriam que aprender a depender de Deus, permitindo com que a terra descansasse, né? E acho que o Juninho vai concordar, hoje em dia, a gente não tem esse descanso Não sobre tem, a terra, né? né? A gente não cuida nada. A gente só extrai e não deixa a terra se renovar. A ideia era plantar, colher e depois no 7º ano não plantar nada. No 7º ano não Deixar planta nada. liso. O que você plantou no 6º ano, você tinha que ter a certeza, ou a confiança em Deus, a dependência de fato, Sim. de que iria produzir tanto para o 7º ano quanto para o Quanto 8º. o 8º. Porque você só vai plantar no 8º ano. Eu gostei muito do detalhe desse 8º, porque não isso. era só por um ano, eram por 2 Acaba anos. sendo 2, né? Até Porque crescer de até novo. colher de novo, Isso. né? Aham. Então você tinha que confiar de que Deus vai suprir a sua necessidade. E o mais interessante de tudo isso era que num ciclo de 7, né, o número 7, o número da perfeição, um ciclo de 7 vezes 7, 49, no 49º ano você não plantava, no 50º ano você também não plantava, que era o ano do jubileu. Então é esse ano onde, dentro da economia israelita, a ideia do sábado e a ideia desse 50º ano era uma ideia de igualdade, de você retornar as posses a quem pertencia, o escravo ser liberto, de você nivelar de novo a sociedade, todos se tornarem novamente iguais. Então, se tornaria não apenas 2, mas 3 anos que você não plantaria e teria que depender de Deus. Então, a gente olha para a nossa vida hoje e eu fico imaginando, será que a gente aguenta depender 1, 2, 3 dias dessa forma? Imagina E eles um ano teriam inteiro. que depender 3 3 anos anos. para se alimentar. Pois Fantástico, é. né? Você entrou numa questão de dependência, enfim, mas você também entrou na questão da desigualdade. Então, nesse momento, tudo ficava igual entre ricos e pobres, quem tinha muito, quem tinha pouco, não importava. E aí, já que você entrou nessa questão, entra a nossa pergunta já. Como eu, como cristão, devo enxergar ou me portar com a desigualdade que existe no meu meio social? E ela existe em todo canto. No meu trabalho, na minha faculdade, na rua, quando eu estou no busão, na igreja. Como que eu me porto com essa desigualdade? Qual deve ser a minha ação ou a minha fala perante uma situação assim? Eu penso que não é natural e não é a vontade de Deus que poucos tenham tanto e muitos tenham tão pouco, né? A gente está aí na mídia vendo aí atualmente bilionários, né? Parcela da população mundial que tem quase mais que a metade da riqueza do mundo, né? Não é natural, porque muitos têm pouco e poucos têm muito, né? A gente tem que olhar isso com maus olhos, né? Não é a vontade de Deus que haja essa discrepância toda, né? E a lição ela traz que o pobre, quando ele vê o rico, né, prosperando, pode surgir nele aquele sentimento de opressão. Ele pode se revoltar, né? Ali White traz no Patriarcas e Profetas que isso não é a vontade de Deus. Sim. Não foi o planejamento de Deus que isso acontecesse. E o ano do jubileu, como o pastor comentou, traz um pouco disso para conseguir nivelar um pouco isso, né? Para conseguir que as pessoas conseguissem se ajudar mais uns aos outros, né? Entender que até acho que a ideia do sábado também traz isso pra gente, né, Juninho? No sábado não tem patrão, não tem chefe, não tem escravo, não tem funcionário, somos todos iguais. E acho que o ano do jubileu, ele representava isso também, né? Esse ano sabático especial, que todos retornavam à igualdade, de serem iguais perante a Deus, cada um tem a sua terra, cada um tem o seu espaço para plantar, para viver, para sobreviver. E pastor, o senhor comentou aí sobre o sábado, é legal que no 4º mandamento, o sábado não é só para mim e para você, é pro escravo, é pro estrangeiro, até pro animal. Até pro animal, a lição comenta isso. Sim. Até, quase que assim, pensando em anos, até pra terra, né? Até pra terra. Deus pensou em descanso pra todos, né?
nessa parte de desigualdade, eu vejo hoje, assim, realmente existe muita desigualdade. Mas querendo ou não, a gente tem que saber como até chegar em pessoas assim. Existem pessoas bilionárias que ajudam muita gente. Por exemplo, Bill Gates é um deles, né? Então, cara que ajuda muito, tem instituições gigantescas. E isso é bacana, só que a maioria não é assim, infelizmente, né? Por isso que fala que a Bíblia fala que é muito difícil o rico entrar no reino do céu. Não é que é errado você ter dinheiro, que é errado você ser rico. Mas é que quando você chega em um certo nível, você começa a olhar só pra você. E foge totalmente a dependência, né? Exato. Quem é muito poderoso financeiramente acaba falando assim, não, eu posso fazer tudo. Então eu posso ter o melhor convênio, eu posso comprar os melhores lugares, eu posso fazer tudo o que eu quero e perde a dependência de Deus, né? E aí que é um ponto muito complexo para quem realmente tem muito dinheiro. Porque acaba esquecendo que Deus existe, que Deus pode ajudá-lo em qualquer coisa, né? Perfeito, vamos avançar aqui? Pensando aqui na lição de quarta. Lição de quarta é uma lição bem reflexiva, né? Momento de hipertexto que eles colocam ali, fazem várias perguntas pra gente ir pensando no tema como um todo, e a gente pensou numa assim, ó. Entre responsabilidade social e transformação social, onde eu como cristão entro nisso? Qual que é a minha parte como cristão nessa parte, tanto social aqui, de responsabilidade, quanto transformação para as pessoas? Acho que é uma divisão interessante da gente fazer. Com certeza, nós precisamos buscar e entender que, como cristãos, né, como seguidores de Jesus, nós precisamos sim ter responsabilidade social. Precisamos, isso é fato. Mas quando a gente pensa numa ideia de transformação, né, de mudar a sociedade, de mudar a mente das pessoas, esse não é o nosso trabalho. Né? Nós temos um trabalho de intencionalidade, de levar salvação, de levar esperança. Isso também se passa pela responsabilidade social. Mas nós não devemos, talvez, levantar a nossa única bandeira como cristãos de transformar a sociedade, de buscar uma mudança. A mudança que a gente tem que buscar é a mudança interior, que só o Espírito pode fazer. E através dessa responsabilidade social e dessa mudança interior que a pessoa vai receber através do contato de Jesus, isso, de certa forma, vai mudar a sociedade também, vai transformar a sociedade. Então, acho que o nosso grande fator aqui é buscar o quê? A mudança interior das pessoas. Isso vem junto com a responsabilidade social. E, através disso, a transformação da sociedade ela é natural. Porque a gente sabe, Jesus fala na Bíblia, né, que nós vamos ter os pobres, nós vamos ter os ricos, nós vamos ter essa desigualdade até ele voltar. Então, o nosso papel é ter responsabilidade sobre isso. E ajudar aquele a quem a gente pode, aquele que está do nosso lado, aquele que a gente consegue ajudar. Porque muitas vezes a gente olha e pensa de ajudar, ore por tal país, ore por aquilo, faça isso, doe para tal lugar. Mas e o seu vizinho, cara? E o seu amigo, o seu colega de trabalho que está precisando de você, que está sofrendo, o seu colega de classe na faculdade, que está passando dificuldade, que às vezes não tem o dinheiro da passagem para vir estudar, e a gente não se liga a essas situações. Então, acho que essa ideia de responsabilidade, ela faz parte diariamente, a cada dia, a cada momento que a gente está aqui na Terra, né? Como cristãos e como seres humanos. Acho que isso passa da ideia de ser humano também. E a transformação... Com o próximo, se preocupar com o próximo, né? E a transformação, ela vem na sequência. Acho que seria uma consequência de tudo isso. Legal. Eu também acho, porque o pastor falou, na verdade, tudo, né? Eu acho que ele resumiu bem a lição de quarta, mas a gente muitas vezes consegue colocar a nossa esperança em alguém ou algo, o presidente tal, o prefeito tal, ou o programa assistencial tal, mas o pastor comentou bem, Jesus ele fala que os pobres estarão para sempre aqui. Sempre. Então, não cabe a nós querer transformar o mundo, né? A gente tem que ter uma esperança, não no fulano, no ciclano, mas sim em Jesus, né? Na esperança que ele vai voltar. E aí sim haverá aquela transformação social. E acho que a gente tem que pensar de pouco em pouco mesmo, né? Porque, como você falou, não tem como transformar a vida de muitos de uma vez. E aí entra uma ideia de discipulado, que eu falo bastante, assim, quando eu vou pregar em alguma igreja e tal. Até fiz uma semana jovem recentemente, falei bastante disso. Porque quando a gente pensa em discipulado, não tem como eu discipular muitas pessoas. Tem que ser poucas. E o discipular não é simplesmente pregar para ela. O discipular é você entrar na vida dela. Eu tenho um exemplo muito forte de discipulado na minha vida. Quando eu me batizei, eu entrei para a igreja e fui trabalhar no Ministério Jovem já. Então, participei de uma equipe do Ministério Jovem. Eu tinha, 18 anos mais ou menos, não tinha nenhuma perspectiva, não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, não trabalhava, não conseguia arrumar emprego. A única experiência que eu tinha era em um mercado, e mercado trabalha aos sábados. Então, eu tinha uma dificuldade de arrumar emprego. E aí, um amigo lá da igreja, um ancião, falou assim, eu trabalho com programação. E ele me convidou para trabalhar com ele, só que eu não sabia isso. Qual foi a responsabilidade social dele? Ele me ensinou a programar, mesmo sem eu ter nenhum zero, assim, não sabia nada como é que funcionava. Ele me ensinou por 2 meses, mais ou menos um pouco,
E aí ele me contratou na empresa dele. Ele falou assim pra mim, ó, eu vou pagar a sua faculdade e você vem aqui por 6 meses pra aprender. E eu ia por 6 meses no escritório, ficava lá lendo revista, vendo livros, vendo sites e ele me ensinando. Por 6 meses ele pagou a minha faculdade pra eu aprender. Isso era uma responsabilidade social que ele tinha. Não fazia só comigo. Pra você ter uma ideia, ele tinha um pacto com Deus que ele investia 40% do salário dele pra pagar estudos de jovens. Então ele pagava a minha faculdade de uma outra pessoa e pagava a escola adventista de outros 2 adolescentes. E isso transformou a minha vida. Porque depois de 6 meses eu fiz um contrato com ele, aí comecei a ser programador, até hoje eu sou programador. Então ele me deu uma profissão. Precisava? Não. Mas ele entendia sobre discipulado, ele entendia sobre responsabilidade social. Então ele me ajudou e, consequentemente, eu consegui ajudar outras pessoas. E isso meio que vai passando, né? Então a gente tem essa responsabilidade realmente de querer ajudar alguém. Eu sempre falo, o irmão que está do seu lado, você já parou para pensar por que ele não tem um emprego? Por que ele tem uma dificuldade? O que você está fazendo para ajudar? Você está só batendo nas costas dele e falando assim, eu vou orar para que você arrume um emprego? Sinceramente, isso é demais, né? Tipo, eu vou falar, vou orar. Querendo ou não, parece que é o ideal. Mas a gente tem que fazer algo a mais. Não é só jogar a responsabilidade para Deus, né? É uma falsa piedade, né? É uma falsa Perfeito. piedade. Eu oro e deixo para Deus resolver. Isso a gente, tipo, repassa, né? A gente fala assim, ó, eu fiz a minha parte, orei por você, tá? Vamos ver se Deus vai te ajudar. Tipo, a gente tá aqui para ajudar, né? A gente tá aqui para conduzir as pessoas para um caminho melhor e a gente tem essa responsabilidade. A gente precisa, e é o que você falou, depois que a gente tem a responsabilidade social, vem a parte da transformação. Isso vai acontecendo, é natural. Sim. E conhecendo o Deus que a gente conhece também, a gente não pode, sabendo da essência dele, sabendo quem ele é, ficar de braços cruzados, vendo todas essas situações acontecendo na nossa frente e não fazer nada. Porque ele, no nosso lugar, não agiria dessa forma. E ele mostrou isso perfeitamente aqui na Bíblia. Tudo que ele fez era pelo outro e sempre com esse olhar detalhista e cuidadoso com o outro. A gente está aqui para fazer a diferença na vida das pessoas, Sim. né? Acho que esse é o ponto principal. Né? E não terceirizar, né? Deus, ele fala que ele vai fazer a parte dele, mas a gente tem a nossa. Deus começa a dele a partir do momento que a gente não tem mais o que fazer. E a gente terceiriza sempre, muitas vezes, a nossa vontade ou o que a gente tem que fazer, a nossa responsabilidade para ele. Vou orar por você, vou fazer isso e tal. Mas a gente não vai e faz, né? E fica o alerta aí pra galera. Ó. Quem tem empresa, quem é empresário aí no meio, ajuda a nossa galera. Procura ali ajudar, direcionar. Às vezes, eu quero um que tem experiência. Vamos ensinar a galera. Vamos realmente ensinar a profissão para as pessoas, né? É legal, Diego, porque a lição de quarta, ela traz mesmo isso aí. E ela faz aquela pergunta, né? Qual a diferença de igualdade e equidade, né? Igualdade é você saber que todos são iguais e todos têm os seus direitos, deveres, todo mundo é igual. Equidade é você saber que as pessoas são diferentes e que você precisa usar formas diferentes para ajudar as pessoas, né? Então, você não pode tratar todo mundo da mesma forma. Cada pessoa tem uma dificuldade específica, né? Aí é no discipulado que você vai conhecer a pessoa, saber o que ela precisa de verdade. Perfeito. Isso aí. Bom, tá chegando no final, gente. Já, né? A gente vai pra quinta Tava agora, tudo né? nervoso. Já tá acabando. A hora voa aqui, né? O papo Né? flui e vai embora, né? Se Isso é fosse assim no bacana. trabalho também seria perfeito. Perfeito. Vamos lá, então. Nossa lição de quinta tem o título de Padrões Superiores. E aí ela volta para uma questão ali do jubileu, ano sabático. E aí entra já a nossa pergunta. Dentro dessa questão do ano sabático, do jubileu, enfim, nós tínhamos ali o povo tendo que confiar plenamente em Deus e que ele iria prover 3 anos, né? Sem saber se isso iria acontecer, mas eu tinha que fazer a minha parte como povo e confiar em Deus. E aí vem a nossa pergunta: como eu posso, dentro das situações da minha vida, desenvolver dependência de Deus? Eu passei por uma situação essa semana exatamente sobre essa questão da dependência, onde eu cheguei para Deus e falei assim, eu não consigo mais depois daqui. Eu acho que é com você, porque não tem outra pessoa para eu recorrer. Eu vou fazer até aqui. Eu vou atrás das informações e dar ajuda até aqui, mas depois é com você. E acreditar de que ele iria resolver, e ainda bem que ele resolveu. Mas e aí, como que eu faço para desenvolver essa dependência com ele? Acho que o hábito da comunhão, né, da oração, traz um pouquinho essa dependência de Deus, né? A fé, ela é algo essencial para isso acontecer. A gente não tem fé. E como que eu consigo essa fé? Orando, lendo a palavra, tendo comunhão com Deus de verdade, né? Então, Deus, ele alimenta as aves, né? Olha os lírios do campo, né? Então, a dependência de Deus, ela só vai acontecer de forma verdadeira e genuína quando a gente realmente
ficar ligado com Deus, né? A oração, tudo a palavra. Se a gente não tem essa comunhão, dificilmente a gente vai ter essa dependência de Deus. Sim. Eu acho que algo assim está intrínseco. Se não tem comunhão, não tem dependência. Sim, porque você não sabe nem quem ele Exatamente. É difícil depender de alguém que você não conhece, né? é. Sim. Perfeito. E a gente entra na ideia, então, do que é a base do reino de Deus, né, Juninho? A base do reino de Deus é relacionamento e serviço. Relacionamento com Deus, com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso. E o meu relacionamento com o próximo, ele vem através do serviço. Ele vem através de eu servir as pessoas. Incrível. Encaixa exatamente no que a gente está falando na lição, né? Uhum. Eu me relacionar com Deus, aprender a depender dele e colocar essa dependência agora no quê? No serviço ao próximo, no serviço ao outro, no ajudar o outro naquilo que ele necessita. Durante essa semana que eu comentei aqui com vocês, um detalhe muito legal é a gente já agradecer. Antes mesmo da bênção acontecer. Então, foi uma das coisas que me ajudou a passar por esse momento difícil, já sabendo que a bênção viria. Ela viria? Eu não sabia. Mas eu já estava agradecendo a Deus. Então, eu escutava durante o trajeto até o trabalho louvores que me levavam a esse espírito de agradecimento. Eu lia, estudava a lição já agradecendo, as minhas orações já eram agradecendo. E, realmente, a bênção veio e foi bom ter tido esse momento, apesar da situação difícil. Indiretamente eu já estava em paz, porque eu sabia que ele estava resolvendo o meu problema. Então, saber quem ele é e o que ele pode ser para mim pode mudar tudo daqui para frente, mas eu preciso saber quem ele é. Perfeito. E hoje a gente vê a galera numa vida muito corrida, né? Ah, tô trabalhando, tô estudando, tem um monte de coisa para fazer, e ela acaba pensando em fazer tudo pelas próprias mãos, né? E acaba esquecendo de deixar Deus agir, deixar realmente Deus conduzir algumas coisas, E né? é doideira. É doideira deixar Deus agir, de verdade. Mas É realmente um uma experiência exercício muito de boa. fé, né? Sim. É um exercício de fé O muito mais forte, legal né? é quando a gente consegue perceber Deus agindo. A gente fica abismado. Sim. Como? Não é possível. Não, e aí vai acontecendo, aí você fica tipo assim, já tá acontecendo, real, e aí a ficha no meio que cai, e aí depois é importante também a gente já lembrar também de agradecer, verdade. porque ele é um Deus detalhista e cuidadoso com a gente, e ele sempre tem os seus olhos atentos para nós. Então, é passar pela aprovação já agradecendo, e quando a bênção vier, a gente também agradecer. E isso é um exercício, né? Sim. Depender de Deus. Porque se a gente começa a fazer tudo pelas nossas mãos, a gente vai achando que a gente consegue fazer tudo. E às vezes, por mais que a gente consiga, talvez não seja da maneira correta. Sim. Talvez não seja da maneira que deveria ser. Se você deixasse Deus agir, seria de uma forma diferente, né? Então, acho que isso é um exercício que a gente tem que ir praticando. Por mais que a gente saiba, assim, não, eu acho que eu tenho que ir por esse caminho. Mas vamos perguntar mais. Vamos falar mais. Eu estava estudando essa semana sobre realmente orar, né? E querendo ou não, eu vi uma frase na internet, eu não lembro de quem. Ele falava assim, ó, que quando você ora, você está consultando quem já conhece o futuro. Então, cara, é muito forte isso, né? Você está consultando alguém que já sabe o que vai acontecer. E querendo ou não, às vezes a gente sabe, vou fazer desse jeito. E a gente não consulta quem pode nos ajudar. Querendo ou não, a gente tem que realmente pedir para Deus, orar mais a Deus e deixar Ele agir na nossa vida, né? Acho que isso faz muito sentido pra gente, né? Isso aí. Vamos caminhar aqui para a lição de sexta-feira. Estamos aqui realmente já no finalzinho. A lição de sexta, ela já volta aqui, ela fala que o tema dela é sua obra gloriosa. E ela vem fechando um pouco, já falando de novo do sábado, dando a ênfase nisso, né? Para vocês, assim, ó, como é que o sábado revela o nosso senso de justiça? Bom, vamos pensar no sábado como da onde ele começou, né? Na criação. Eu gosto de pensar no sábado como uma grande festa, porque ele é semanalmente o aniversário da criação, né? E o sábado como uma festa, por quê? Porque ele vai relembrar, obviamente, a criação, né? Vai comemorar, vai celebrar a criação, mas também porque ele me aponta a ideia de que o sábado existe exatamente como um presente para o ser humano. O sábado não tem muito a ver com o que eu faço ou com o que eu deixo de fazer, mas tem a ver com quem Deus é e o que ele fez. Uhum. Ele trabalhou durante 6 dias da criação, e ele descansou, ele abençoou e ele santificou. Então, o sábado tem a ver com quem ele é. E eu recebo isso de presente. É um presente que eu recebo semanalmente, esse momento de descanso. E como seus mordomos aqui na terra, quando você tem uma festa, você quer convidados para essa festa. E Jesus colocou na nossa mão o convite para convidar outras pessoas a participarem desse descanso, dessa festa, semanalmente. Então, essa é a nossa responsabilidade como seres humanos, a responsabilidade social de levarmos essa esperança, esse descanso às pessoas que tanto necessitam. Nosso processo aqui na Terra, o nosso trabalho aqui na Terra não é legislar, não é escolher, não é trazer justiça ao mundo, né, e a tudo que está acontecendo, mas é sim levar uma esperança de algo melhor. E essa esperança está baseada no sábado. Perfeito. A esperança está baseada no sábado. Perfeito. Eu gosto de pensar que o sábado ele é um presente
que ele não é para mim. A gente já comentou isso na lição, né? Ele é um presente universal. Então, todo mundo tem a chance de desfrutar desse presente, né? Então, eu, o meu vizinho, o motorista do aplicativo, todo mundo tem a chance de desfrutar desse presente, né? Então, eu tenho que trabalhar para que todos tenham essa possibilidade, né? Claro, não depende só de mim, mas eu tenho que tornar isso possível, né? Eu tenho que abrir as portas, né? Eu acho que é mais por aí. Se Deus ele me deu, ele não deu só para mim, ele deu para todo mundo, é universal, inclusive para a Terra. Inclusive pra terra. E querendo ou não, as pessoas que olham a gente, elas acham que o sábado é um fardo. Elas acham que é muito complicado guardar o sábado, que é um problema guardar o sábado. E querendo ou não, é um bem gigantesco que a gente tem. E isso entra muito também na nossa ideia do que é o sábado. A gente olha muitas vezes para o sábado com essa ideia de fardo. A gente muitas vezes quer legislar o que a gente pode ou não pode fazer no sábado. Gente, o sábado está relacionado com quem Deus é, com o que Ele fez por nós. E Ele entrega isso de presente. Então, quer saber o que fazer ou não fazer no sábado? Fala com Ele. Vai através da Bíblia. Ora, conversa com Deus. Não é igreja, não é pastor que vai legislar o que vai decidir o que a gente tem ou não que fazer no sábado. Mas é o próprio Deus, o Senhor do sábado. É o próprio Jesus. E, Né? Diego, às vezes as pessoas elas enxergam o sábado como um fardo, mas o problema não está nos olhos de quem vê, mas na gente mesmo. Como a gente passa, né? Exatamente. É como a gente passa o sábado que a pessoa vai ler. É essa a leitura que ela vai ter. Então, se a gente mostra o sábado sendo um sábado chato, né, um fardo, é isso que ela vai receber. Agora, se a gente passa um sábado feliz, alegre, né, que realmente prazeroso, com certeza ela vai enxergar isso com outros olhos. E isso é uma responsabilidade nossa. Eu lembro, em uma das lições aqui, um rapaz comentou, ele falou assim, eu lembro quando eu me batizei e eu via várias fotos de famílias no parque no sábado, todo mundo falava que o sábado era... E aí quando eu entrei pra igreja, eu me atolei de reuniões, que ele virou ancião, né? Me atolei de reunião no sábado, o sábado acabava sendo cansativo. Mas cabe a gente organizar o sábado. Cabe a gente se planejar pro sábado para que seja um dia atrativo. Para que a gente consiga mostrar para as pessoas que é um dia que vale a pena guardar, que Deus separou pra gente porque é necessário. A galera vive numa correria insana hoje, todos os dias, né? E o sábado eu vejo hoje como algo realmente primordial pra minha vida, assim, como foi uma bênção Deus ter feito isso pra gente, né? E é super necessário, né? A gente meio que resetar por um momento e depois continuar, né? Porque não vai parar. Não dá, querendo ou não, só... A gente vê, né? As férias são necessárias. É preciso Sim. separar com tudo. E querendo ou não, o sábado é uma mini férias que a gente tem ali na semana pra desligar de toda aquela loucura que o mundo traz pra gente, todas as responsabilidades e pensar só no que realmente pra adorar a Deus, fazer o bem pras pessoas. Acho que o sábado é realmente algo fantástico. É uma gente. espécie de spoiler do céu, né? Perfeito. É um spoiler Perfeito. do céu, de como vai ser lá a Ou eternidade. de como deveria estar sendo aqui, né? Exato. Perfeito. Bom, acho que a gente conversou bastante aqui, já estamos nos nossos momentos finais. Pois Uma é. discussão muito boa, acho que poderemos falar mais vários momentos aqui. A gente precisa finalizar. E eu queria pedir para vocês, para que vocês dessem uma consideração final, assim, do que vocês entenderam da lição, dar uma mensagem para a galera que está assistindo a gente. Qual que seria, assim, sua mensagem final, resumindo tudo que a gente conversou aqui, que vocês estudaram nessa semana? Bom, vou começar então. Para mim, a lição dessa semana foi assim, tão legal, tão assim especial, porque, como eu disse no começo, a parte ambiental é uma parte que eu gosto tal, e ver a lição, ver a igreja tratando esse tema é de encher os olhos, né? E, além disso, né, como a gente viu na tirinha, não é ficar só na parte ambiental, mas ajudar a salvar aquele que precisa, né? A gente vive num mundo hoje totalmente desigual, né? E se a gente conseguir fazer pelo menos o mínimo, né, que é ajudar aquele que está mais perto da gente, o nosso próximo, a gente já está fazendo uma grande coisa. Então, a gente pode perceber que Deus ele se preocupa tanto com isso que ele deixou o sábado, né, explicou, olha, você precisa do sábado para descansar, mas o seu irmão também precisa, o seu próximo também precisa. E eu acho que esse foi o resumo, essa foi a mensagem que Deus passou para mim nessa lição. Perfeito. Acho que para mim, compartilhando aquilo que o Juninho falou, é essa mesma ideia de entendermos que é um presente, né? Que nós recebemos, é uma festa, é uma celebração, o dia do sábado, mas que não é só para mim, é para quem está ao meu redor também. É para o meu irmão, é para o meu parente, é para quem está distante, é para quem está perto. Todos, né? Nós temos que levar isso. Acho que o sábado é um estilo de vida. E se a gente aprender a viver esse estilo de vida de relacionamento e serviço, acho que as coisas podem melhorar muito para nós e para quem está ao nosso redor também. Legal.
Bacana. O que você achou, Mel? Eu acho que a lição, ela serve para lembrar a gente de coisas que na rotina a gente acaba esquecendo. Então, foi muito importante para me lembrar do meu papel hoje como povo de Deus, né? Parte do povo de Deus. Indiretamente, ou às vezes intencional, mostrar para as pessoas como é prazeroso e como é incrível viver o sábado. Eu também tenho um monte de reunião, eu faço muitas coisas no sábado, mas é incrível estar com os meus amigos esses que eu não teria tempo de cuidar durante a semana, e junto com eles ainda estar levando a mensagem de Deus para outras pessoas. Então, olhar para os detalhes do sábado e poder levar esses detalhes da essência do meu Deus para quem está pertinho de mim. Perfeito. Eu acho que a lição resumiu muito bem nessa parte social, essa parte com o planeta, a parte ambiental, como você comentou. Gostei muito assim, da maneira como ela trabalhou e, querendo ou não, é uma responsabilidade nossa, né? Acho que ela deixou isso muito claro. É a gente viver o sábado de forma bacana, a gente levar isso para as pessoas também. Cabe a nós levar de uma forma alegre, até a próxima lição fala um pouco disso. E realmente a gente saber tratar o sábado e tratar bem as pessoas, fazer o discipulado, se preocupar com as pessoas, né? Acho que isso é muito importante. E é isso, acho que essa é a nossa lição dessa semana. Que pena. Pessoal, obrigado por estar com a gente aqui. Se lembrem de seguir-nos nas redes sociais lá, Comunidade Jovem APS. Se inscreva aqui no canal do YouTube, muito importante para que vocês sempre assistam aqui o podcast. Quando assim que sair, geralmente sai no sábado de tarde. E sigam a gente lá. E é isso, né? Mais alguma mensagem, Mel? Não, tô muito triste que acabou, porque eu não queria que nem começasse, tava nervosa. Começou, Agora já soltou, acabou, né? Já acabou. Enfim, gente, foi um prazer. Um beijo pra vocês, vamos dar um tchauzinho pra galera. Valeu, pessoal. Tchau, gente, foi um Até o prazer. próximo Muito sábado. obrigada. Valeu.